Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia! Bom dia, almoço hoje. É tão bom estar aqui, né, gente? Muito bom estar aqui, né? Essa casa linda, essa casa toda preparada pra gente, ar-condicionado ligado. Tão bom, a gente agradece por isso. Eu estava agradecendo pelos trabalhadores que mantêm esse lar aberto. É tão difícil manter um lar espírita aberto, gente. Os bastidores é tão complicado. Né? Então a gente precisa orar para esses que estão mantendo o lar aberto, para eles conseguirem força para continuar. Porque o desânimo sempre bate na porta. Hoje o nosso tema, o nosso estudo é sobre a oração, a conexão com o divino. Na pergunta 651 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta aos Espíritos se houve algum povos que não praticava a adoração a Deus, ou se houve povos ateus. E os Espíritos respondem que nunca houve povos ateus. E quando nós olhamos na humanidade, na história da humanidade, todos os povos cultuavam a Deus. Todos os povos adoravam a Deus. Desde os povos mais antigos, os primitivos, com seus cultos exteriores, até o politeísmo, até o monoteísmo, todos eles tinham culto a Deus. Todos eles buscavam o divino, a força criadora, o transcendente, o pensamento divino. Qualquer nome que a gente queira dar. E Allan Kardec, na pergunta 6 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar aos Espíritos também sobre isso. Se esse sentimento que nós temos de Deus, se é promovido pela educação, nós vamos para as escolas para podermos aprender a acreditar em Deus, os Espíritos dizem que não. Porque se fosse assim, como que os primitivos carregavam isso dentro deles? Porque desde os tempos, desde das mais priscas eras, o homem busca Deus. O homem busca essa conexão com Deus. Das formas mais inferiores, até que nós vamos evoluindo, até chegarmos ao monoteísmo, na crença em um só Deus. Mas, hoje nós estamos observando isso. Hoje nós estamos observando o número de pessoas que já não mais acreditam em Deus. A descrença em Deus está cada vez aumentando, o ateísmo está cada vez aumentando, o materialismo está cada vez aumentando. E nós vamos observando que esse descrer em Deus surgiu no século XIX, XVIII, mais ou menos, em que nós, com o pensamento mais iluminado, com a razão, nós começamos pouco a pouco a afastar desse pensamento de Deus, dessa força criadora que chamamos Deus. E Joana de Ângeles, ela vai falar algo bem interessante, que muitas vezes a descrença em Deus está com uma decepção que nós tivemos com a religião. Já que nós somos reencarnacionistas, já que nós não vivemos só uma vez, nós, em uma determinada religião, fomos enganados. Venderam o céu e chegando do outro lado não tinha céu, tinha escuridão. E essa decepção de não ter ido para o céu, de não ter encontrado com Deus do outro lado, criou em nós essa aversão à religião, a Deus. Como se Deus e religião fosse a mesma coisa. Como se a instituição religião fosse a mesma coisa de religiosidade. E não tem nada a ver, gente. A instituição religião, que são as igrejas, as denominações religiosas que nós encontramos, elas não representam Deus.
elas não são religiosidade. A religiosidade é algo íntimo, é algo particular. Jesus falou sobre isso quando perguntou aonde que tinha que orar, aonde que tinha que buscar a Deus. Era nos altos de Jerusalém, onde todo bom judeu tinha que pelo menos uma vez por mês ter contato com Deus, nos altos de Jerusalém, ou era nos altos da Samaria, onde os samaritanos não podiam ir em Jerusalém. Eles também tinham um local onde eles cultuavam, no Monte Gazim. Onde que eles iriam buscar a Deus? E Jesus fala que nenhum dos dois lugares. Que, em verdade, o culto a Deus está no íntimo. E mais de uma vez ele vai falar que nós temos que fechar, abrir as comportas íntimas para podermos adentrar e entrar em contato com Deus intimamente. Nós ainda, o nosso pensamento ainda muito ligado às religiões que nós passamos, as religiões que nos ensinavam a buscar Deus fora, a fazer os cultos exteriores. Allan Kardec pergunta se os cultos exteriores, se as práticas exteriores, vale a pena fazer. Ele diz que até certo ponto, sim. Mas quando essas práticas exteriores, ela passa a ser a causa principal, aí perde sentido. Porque Deus não está fora. Então, para mim poder conectar com Deus, eu preciso de um rosário. Eu era católico. E eu corri o rosário para poder encontrar com Deus. Para encontrar com Deus, eu preciso de uma imagem. É por isso que nós não temos imagem no centro espírita. Porque nós não precisamos de imagens para poder conectar com Deus. Porque a conexão com Deus ela é íntima. Ela não precisa de algo para podermos conectar com Deus. É algo íntimo. Deus não está fora. Deus vibra dentro de nós. O grande desafio nosso é nós acreditarmos nisso. O grande desafio nosso é nós viajarmos para dentro, silenciar para podermos viajar para dentro. A gente acha que a conexão com Deus é o dia que a gente vê no centro espírita. É o atavismo religioso que nós temos ainda. Muitas vezes a gente vê no centro espírita como se estivesse na igreja. A velha igreja que nós íamos antes. Onde nós pagávamos os nossos dízimos e ficávamos com a consciência tranquila. E ia para casa com a consciência tranquila. E a gente chega no Espiritismo e nós vamos aprendendo que o Espiritismo não é uma igreja, que o Espiritismo não é uma instituição religiosa. O Espiritismo é o Centro Espírita. O Centro Espírita é a escola que nos ensina como religar a Deus. E esse é o objetivo da religião. A religião, no seu significado profundo, é religar a criatura a Deus. Essa que é a função da religião. Qualquer religião que religa o homem a Deus, ela está fazendo o seu papel. Então o Espiritismo, no Centro Espírita, nos ajuda a religar o pensamento a Deus. A buscar Deus. E cada vez mais que nós estamos vendo as pessoas afastando do pensamento de Deus, afastando da presença de Deus, cada vez mais surge o número de pessoas depressivas. Pessoas ansiosas. A ansiedade, fazendo um estudo, Joana de Antes, fazendo um estudo profundo sobre a ansiedade. A ansiedade é totalmente ligada com a falta de fé em Deus. Com a falta de fé de algo que está segurando, que está mantendo tudo no universo. E essa força nós chamamos Deus. Mas a gente quer colocar essa segurança em pessoas, nos governantes. Então eu fico com medo da guerra mundial por causa dos governantes e eu esqueço que Deus está em controle disso. E começa a vir o medo dentro de nós. Essa ansiedade que algo de mal vai nos acontecer. A ansiedade, em certos níveis, é bom, é normal a ansiedade. Quem é psicólogo aqui sabe disso. Todos nós temos um pouquinho de ansiedade. E é normal sentir esse pouquinho de ansiedade. Agora, quando ela começa a tomar conta da nossa vida, quando eu não consigo mais nem dormir com medo excessivo, essas altas doses excessivas de ansiedade, chega um momento que o nosso corpo não aguenta. Nós precisamos de tomar um remedinho para poder desacelerar o pensamento.
A maioria das pessoas hoje, não nós aqui, de pessoal lá fora, viu? Estão dormindo com remedinho. Se não tem uma balinha para dormir, não dorme. A gente chega em casa, a gente não sente nem mais o que, é que a gente está comendo. É tão acelerado o pensamento nosso que a gente chega assim, acelerado, e esse medo excessivo que nós temos. O medo está totalmente ligado com a falta de fé nessa força criadora, gente. Essa força criadora que vibra em tudo. Tudo que você pensar nesse momento, Deus vibra, Deus está na formiguinha que mexe. Deus está na folha que vai caindo, que mexe. No átomo que a gente não consegue ver, lá está Deus. Deus está nas células do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo vibra Deus. Cada órgão do nosso corpo vibra Deus. Deus está profundo em nós, o espírito imortal. A essência. O Filho de Deus que somos. Deus está vibrando em nós. Nós é que temos que vibrar com Ele. Nós é que temos que buscá-lo, mas não é lá. É aqui. E para buscar Deus aqui, a gente tem que acalmar o íntimo. A gente tem que silenciar a mente. Tem uma frase bem interessante, eu penso que é da Maria Teresa, que ela fala que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente ouve. E a gente fala, ora. E aí na hora de ouvir, quem é que quer ouvir? Porque muitas vezes a resposta é não. E como nós somos birrentos, quem é que quer ouvir não? A gente quer agora. E agora não é o momento. Agora não é o momento, Manuel. Essa casa agora não é o momento. Esse trabalho agora não é o momento. Esse BMW agora não é o momento. Nós temos que esperar o nosso momento. E quem é que quer esperar o momento? Quem é que quer aprender com esse momento? Esse momento que nós iremos passar por essa dificuldade, por esse problema, por esse desafio. Porque a gente acha que Deus que está colocando ali, que hora que vai tirar isso? De jeito nenhum, gente. É a lei de causa e efeito. Todo problema que você vive não é Deus que coloca, não. É você que buscou de alguma forma. Todo problema que está na sua vida foi a lei de causa e efeito que trouxe. Mas e quem é que quer saber de lei de causa e efeito? Quem é que quer pensar na lei de causa e efeito? A gente não quer pensar. É melhor pensar que Deus está punindo. A gente fica coitadinho. Ai, meu Deus do céu, como está acontecendo isso comigo? Mas quando a gente assume a responsabilidade, não fui eu. Eu lembro. Eu fiz isso e levou a isso. Ah, mas tem coisa que é da outra reencarnação. Aí vem a resignação. De entender que as leis divinas estão para você, para mim. Não estão contra mim. Quando eu passo a pensar assim, tudo muda na minha vida, gente. A amar as leis divinas. A confiar nas leis divinas. Quando a gente é bebê, alguém já viu algum menino de 1, 2 anos de idade com depressão, com ansiedade, com medo do pai não trazer a comida? Alguém já viu aqui, gente? Nunca viu. Ele confia no pai. Ele não sabe o que o pai faz lá para arrumar o dinheiro. Mas ele confia, ele sabe que quando ele chegar em casa vai ter a comidinha. Alguém já recebeu uma ligação lá do pré-school, quando seu filho tem 1 ano de idade? Olha, meu filho está aqui, seu filho está aqui, está com medo de não ter comida em casa. Alguém já recebeu, gente? Por que eles confiam tanto nos pais? Porque a primeira, Emmanuel fala que a primeira imagem que nós temos de Deus, como crianças, é nos pais. A gente vê os pais como Deus para a gente. E essa confiança irrestrita que nós temos. E aí, à medida que a gente vai chegando adulto, a gente parece que fica bobo, né? A gente perde essa confiança irrestrita em Deus.
Essa confiança que Deus está em controle. Essa dúvida que nós temos da presença de Deus nas nossas vidas. Essa dúvida nos consome, gente. Dormir de manhã com medo de morrer no outro dia. Esse medo que vai surgir em nós. Essa instabilidade que nós vivemos. Principalmente agora, nós estamos vivendo agora uma questão migratória aqui nos Estados Unidos. E quantos irmãos meus que estão passando por situações que não sabem que se vão ficar aqui nos Estados Unidos depois do outro dia. Cada dia no seu dia. Mas quando nós temos essa confiança em Deus, eu converso com eles, não são espíritas. Eu tento conversar isso com eles. Essa confiança em Deus. Faça tudo certinho e confie em Deus. Faça tudo certinho e confie em Deus. Que as coisas vão andando. Se for para nós termos que passar pela situação, não adianta sofrer antes. Mas o que a gente faz? A gente sofre antes. A ansiedade vem. Eu tenho amigos, cidadão americano com medo. Meu diabo! Como? Essa ansiedade, porque a pessoa gosta de sentir medo. Vira um vício na vida da gente sentir medo. Fica ansioso. E muitas vezes a gente não sente que nós não temos valor perante Deus, que nós não merecemos o que temos. Eu conheço pessoas assim que acham que não merece o que tem. Ah, você acha que eu mereço? Merece sim. Se chegou até você, você merece. Nada que chega até nós se for lícito. Coisas lícitas. Nada que chega na nossa vida lícito não foi produto de trabalho. Foi produto de trabalho. Se não foi dessa existência, foi de outra. A lei de causa e efeito não falha, gente. A gente não pode viver uma dificuldade, um desafio, se não houver uma permissão da lei divina. Se não houver uma permissão da lei divina, Deus não deixa de ser Deus. Porque Deus gosta de um e de outro. Não. E a lei divina está para todos. Mas nós é que vamos atuando com essa lei. Nós é que vamos atraindo para nós mesmos o que está na nossa vida. De bom e de mal. Assim, Deus está conosco. Deus está em nosso coração. Deus vibra em nós. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos conversar mais com Deus. Falar mais com Deus. Falar mais com essa força criadora. Transcender. Sair da matéria. Sair da terra um pouco. Nós precisamos disso. Jesus deu exemplo disso. Ele saía para orar e ia para os altos. Jesus dá um exemplo disso. Nós precisamos de sair dos altos, não é para as montanhas, mas é o padrão vibratório nosso. Sair da bagunça, do ruído, acalmar o coração e adentrar dentro de nós mesmos. Quando a gente começa a vir no atendimento fraterno, por exemplo, que tem também na quarta, né? Segunda, atendimento fraterno, a gente chega no atendimento fraterno bem agitadinhos, que é normal, né? E à medida que a gente vai ouvindo a pessoa falar bem com calma, será que essa pessoa fala mais rápido? Eu quero saber mais rápido, né? Porque a gente está acelerado. E a pessoa vai falando mais baixo ainda, a gente vai ficando mais ainda incomodado, né? Pois é, meus irmãos. Aí vem a musiquinha. O primeiro dia é uma tortura. O segundo dia a gente vai entendendo um pouquinho. O terceiro dia a gente vai aprendendo. O quarto dia a gente vai desacelerando o pensamento. E aí você já começa a ouvir a tênis. Oh,
vem a música e a gente já começa agora a acalmar e a gente já começa a sentir algo diferente que você não sente lá fora. Você não sente isso lá fora. Não é porque lá fora não tem. É porque lá fora não tem um ambiente propício para a gente silenciar e sentir Deus lá dentro. E a gente vai acalmando e tem uma poesia lá dentro pulsando. Pulsando. E a gente vai sentindo essa coisa boa dentro de nós vai envolvendo. A gente não quer ver só um dia, só a gente vai vir outro dia. À medida que a gente vai vindo, quanto mais a gente vai vindo, mais a gente vai reconectando. Reconectando com o íntimo. Qual a função da religião, gente? Religar com Deus. Nós vamos religando com a força criadora que está dentro de nós. Por que é importante isso, gente? O silêncio. O acalmar o coração. Eles contam que tinha uma tempestade. Jesus estava no barco na tempestade. E aí os discípulos acordaram e essa tempestade já estava afundando o barco e Jesus dormindo. E falei, gente, quem vai acordar ele? Então você vai lá, eu não vou acordar. E Jesus dormindo, e a tempestade ia voltar, e o barco ia voltar, Jesus dormindo. Vocês acham que Jesus estava dormindo, gente? Era lição. Quanto mais agitados, a solução desaparece. Quanto mais a gente acalma, a solução aparece. Jesus... gente, o que está passando, gente? Alguma coisa está acontecendo aqui. Não está não, a gente está quase morrendo. Tem uma tempestade aqui. É mesmo? Só um pouquinho, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Jesus, você não está vendo o barco? Não é assim que a gente fica? O anjo guardião? Você não está vendo como é que está aqui? E Jesus fala assim, acalma a tempestade. A tempestade acalmou. É um ensinamento para a gente. Emmanuel traz um estudo sobre isso. Aqueles livros pequenos que a gente lê ao léu, que a gente devia estudar eles, e fala sobre isso, das tempestades íntimas. E Jesus acalma. Mas a gente quer deixar Jesus dormindo dentro de nós, aí a tempestade vai o quê? Vai derrubar o barco. Ele vai ficar dormindo, ele entra pega lá um sono profundo, assim que a gente deixa Jesus dormir dentro de nós. As verdades do Evangelho dormir dentro de nós. E quando as tempestades vão surgindo, a gente tem a verdade conosco no Espiritismo. A gente tem essas verdades conosco. E a gente olha e fala assim, eu acordo ou não acordo essas verdades? Eu acordo ou não acordo essas verdades? Eu deixo dormir. E vou sofrer a tempestade. E a gente vai para lá, vai para cá. E quando o barco está quase afundando, a gente vem para o Centro Espírita pedir alguém para ajudar a gente a encontrar a verdade que está em nós. Interessante, né, gente? Não é nosso caso aqui, não. Dos outros centros, viu, gente? Eu vejo que todo mundo aqui é mais evoluído. Sinto a aura aqui. Muito bem, gente evoluída aqui. Lá fora. O pessoal que não veio no jantar hoje. No almoço. Vocês estão acordados. Essas verdades estão em nós. E o Espiritismo ensina a gente. Através da oração. Buscar essa conexão. O Espiritismo ensina que existe dois tipos de prece de oração. Tem a prece horizontal e a prece vertical. A horizontal é aquela que a gente busca as coisas aqui da terra, as coisas rotineiras aqui da terra, que a gente quer. Preces que não passam nem no teto da nossa casa. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele outro, eu quero aquilo, aquele outro. Coisas que não têm sentido nenhum para a nossa vida espiritual. Os Espíritos nem ouvem, só anotam, vou anotar aqui. Mas tem a prece vertical, aquela que sai do coração. Senhor, me ajuda a segurar
me ajuda a ter mais paciência com esse espírito de porra aqui dentro de casa. Com esse marido difícil, com essa esposa difícil, com esse filho difícil. Me dá força, Senhor, para lutar contra o desânimo, para não abandonar essa pessoa. De quantos anos eu trabalhei no mundo espiritual para aceitar esse marido, essa esposa, esse filho, e agora eu não posso desistir dele. Me dá força. Os espíritos vêm na hora. Vem na hora, gente, para envolver a gente. Para nos dar força para a gente poder entender. E às vezes essas orações são feitas pelo centro espírita, não é? A gente já vem aqui, pronto, agora tem divórcio. Agora não dá. Essa foi a última. E a gente vai orando, e os espíritos estão envolvendo a gente fala, não, tem que orar mais por ele. Vou levar uma purificada, colocar no feijão dele, que ele gosta. E vou levar essa aguinha e vou colocar no suco de maracujá dela. E vou começar a dar passe nela dormindo. Uma amiga fez isso quando acordou, o marido acordou e falou, que bruxaria você está fazendo comigo? E ela começou a dar passe nele à noite. A oração ajuda, gente. A gente aguentar as dificuldades, os desafios. O trabalho difícil, a complicação no trabalho. Quem não tem complicação no trabalho aqui, gente? Todo mundo tem, né, gente? Eu tenho amigos que não ficam mais de um ano no trabalho. Eles sempre arrumam uma desculpa de sair do trabalho. E é sempre o padrão. E lá no centro a gente já sabe já, né? A gente diz, é mesmo, irmão, a gente já sei, ok, é mesmo. Não é o padrão. E a gente orar para suportar essa pessoa, Senhor, me ajuda, Senhor, a suportar essa pessoa, porque eu preciso pagar as minhas contas. Quem trabalha nas casas, quem limpa as casas, o que da cobra, porque tem os nomes, as donas das casas, né? A cobra, o cascavel, o que do urso. A minha esposa tem os nomes para todas. E você vai, Senhor, hoje é o dia da cobra, Senhor, envolva a cobrinha hoje, Senhor, para ela não estar em casa. O dia que ela está em casa, ela vira tudo, e eu não quero virar nada hoje. A gente orar pela pessoa que nos assiste no trabalho. Essa oração é ouvida. Eu tenho uma amiga, gente, bem interessante, essa amiga, ela é de outro mundo. Tem que ser de outro mundo. Ela diz que ela chega na casa das pessoas que ela ora antes. E ora quando está lá dentro. Ela ora para todo mundo. Ela ora para o cachorro. Ela ora para isso. Ela ora para tudo, para que a casa esteja em harmonia. Olha a ideia dela. Eu oro para que meus patrões estejam tranquilos para poder me pagar. E ela diz que funciona, que ela chega com aquela casa agitada. E de repente ela sente a modificação da oração. E ela disse que ela não só trabalhava na casa, ela era psicóloga. Porque ela chegava escondido, para a dona não ver que ela estava chegando. Porque quando chegava a dona queria conversar com ela. Ela foi atraída. A oração que ela fazia ali, o pensamento bom que ela deixava ali, atraía o bom espírito que acompanha a irmã da casa. Falou, vai ali, ali que você vai encontrar alguma coisa. E ela não falava inglês. E a mulher chegava, ela só entendia husband. Nem babababababa husband, nem babababababa husband. Ela falou, é problema com o marido. E ela passou a ser psicóloga também na casa. Toda casa que ela vai, eu tenho que esconder, tem dia que eu vou esconder, mano, porque eu tenho que terminar rápido, mas ela não deixa. A oração. O poder da oração. O poder de orar um pelo outro, pelas pessoas. A pessoa que ora constantemente, ela passa a ser um ponto de apoio daqueles que sofrem. Quando a espiritualidade chega no local, e eles começam a olhar assim, onde que eu vou encontrar alguém? Olha, pô, tá ali fulano. A vibração. Fulano pode ajudar. Quem já passou por isso aqui? A gente está no banco e de repente chega alguém que ele nunca viu e começa a conversar com a gente. A gente nunca viu a pessoa. É o anjo guardião que vai ali. Ali tem o que você precisa. E a pessoa fala, e abraça e vai embora.
A oração. A oração sincera, a oração na vertical. Que busca a espiritualidade superior. Que busca o divino. Os Espíritos falam, gente, que as nossas orações, elas são avaliadas no mundo espiritual. Tem a avaliação. Os Espíritos pegam essas preces e vão avaliando. E vai vendo, essa prece aqui, será que a gente pode atender? Não, essa aqui não pode ainda, não. Vamos guardar essa aqui. Um departamento para avaliar as preces. Lá eles falam que até as preces que a gente faz, porque tem muita gente que desencarna, a gente acha que é espírito iluminado, né? E a gente ora por essas pessoas. São Jorge, me ajuda, São Jorge. Talvez São Jorge está no umbral. Essa prece não é ouvida, quando ela é feita do coração, ela é ouvida por outro São Jorge. Os São Jorges do mundo espiritual, os espíritos iluminados do mundo espiritual. A gente está em casa, porque a gente tem ainda naquela cabeça aí do santo, né? Não saiu de nós ainda não, viu? O santo Bezerra de Menezes, o santo da cura! A gente está em casa, o filho está com dor de barriga, esse Bezerra de Menezes, vem Bezerra de Menezes, vem, cura meu filho para essa dor. A dor passa, ele fala, Bezerra. Não foi Bezerra não, gente. Ou nós somos guardião. Mas quem é que vai acreditar que o nosso guardião faz isso, né? A gente precisa do santo Bezerra. Os espíritos deixam de nos ouvir quando ela é sincera, uma prece de mãe arrebenta as portas do céu. Chico falava. A prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Quando a mãe coloca os joelhos no chão, sai da frente. É assim que minha mãe falava. Eu fiz uma prece uma vez muito linda e foi muito ouvida. Pois é. A prece das mães arrebentam as portas do céu. Elas são ouvidas. Do mundo espiritual, as mães que desencarnam. Você pensa que as mães que desencarnam, elas ficam lá curtindo, vendo a gente sofrer aqui? Não existe isso, gente. Elas continuam orando por a gente. As que podem orar, oram, intercedem. Porque elas não têm o poder de agir sobre as nossas provas, sobre as nossas dificuldades, mas elas vão interceder, ser os nossos advogados do mundo espiritual. Através da prece. Ajuda essa criatura agora. Arruma um trabalho mais rápido para ele, porque se ele não arrumar um trabalho, vai entrar na depressão. A espiritualidade vai encontrando um jeito ali para poder meter a gente em algum lugarzinho. Para a gente não cair na depressão severa. E a gente não vê a ação desses espíritos do mundo espiritual. A gente pensa que está sozinho. Eu consegui esse trabalho. A gente fala assim, né? Então eu vou passar com a dúvida. Eu consegui isso. Conseguiu. Conseguiu com a ajuda do mundo espiritual. Com a ajuda dos benfeitores espirituais. Com os méritos que muitas vezes não temos, mas que do outro lado os nossos parentes têm. Vocês acham que nós vivemos sozinhos, gente, isolados? Tem gente que não quer espírito dentro de casa. Sua casa está cheia de espírito. A avózinha que desencarnou, a bisavó que desencarnou, o bisavô que benzia, está lá te benzendo. Vocês acham que eles somem no universo? Amando-nos? Claro que não. São eles que vão nos aparar nos momentos de desânimo, no momento daquele pensamento de suicídio, pensamento de tirar a vida. São eles que estão ali, quase que nos implorando, nos envolvendo. Afasta desse copo do veneno. Afasta dessa ideia negativa. São eles. Os nossos parentes, os nossos entes queridos, que morrem o corpo, mas que continuam vivendo do outro lado. E se eles têm autoridade moral, eles voltam para nos socorrer. Com a prece. Casas, as nossas casas, muitas vezes, são protegidas por os nossos entes queridos. Nós viemos para o centro espírita e começamos um processo de tratamento espiritual. Vocês acham que nós vamos proteger a nossa casa sozinhos quando a gente sinceramente pede para melhorar? Senhor, me ajuda, sinceramente, eu quero sair do vício do álcool.
Eu quero sair do vício das drogas. Eu quero sair do vício da sexolatria. Sozinhos a gente não consegue, gente. O tratamento aqui no centro começa e a espiritualidade vai socorrer a gente em casa também. A nossa casa é protegida quando há sinceridade nos nossos corações. Está lá no livro Missionário da Luz, no capítulo 5. Quando chegar em casa, leia esse capítulo para vocês verem. Qual livro? Missionários da Luz. Capítulo 5 sobre a oração. Falando do poder da oração em nossas casas. Eles falam que quando a gente ora constantemente em casa, quando a gente mantém o pensamento reto em casa, quando a gente mantém os pensamentos bons em casa, a nossa prece, ela cria uma proteção magnética. Espíritos obsessores, enfermos, não adentram em nosso lar. Ele fica protegido. Eles não têm possibilidade de adentrar em nosso lar. Olha que interessante o poder da prece, gente. E no Espiritismo a gente sabe que a prece tem 3 utilidades da prece. Ou 3 momentos da prece. A prece a gente pede, a gente agradece e louva, né? Mas pedir é conosco, né? O pessoal lá fora. Pedir com o pessoal lá fora. Mas a gente tem que pedir mesmo, gente. Tem gente tão orgulhosa que não, Deus sabe o que eu quero. Ele sabe, mas você tem que pedir. A prece é um ato de humildade. O pedir é um ato de humildade. Você tem que pedir. Eles contam que Chico passava por uma dificuldade, por uma dor, e vendo os espíritos curando outras pessoas, ele perguntou, mas por que não me ajuda? Você nunca pediu. Então esperando você pedir. O pedido é o momento que nós abrimos as comportas da alma, abrimos a mente para sintonizar com o benfeitor. E nós temos que ajudar os espíritos para nos ajudar, gente. A gente pede as coisas e nos ajuda os espíritos. A gente acha que tem que cair do céu. Eu quero que eu trabalhe, que eu chegue mais cedo em casa. Que eu saia mais tarde de casa. E que eu ganhe o mesmo tanto. Olha que pedido complicado, né? A gente tem que ajudar os espíritos. É possível ter um trabalho assim? Claro. Só estudar mais. E os espíritos vão ajudar como? Encontrar alguém para te meter lá dentro da companhia. Mas você tem que se preparar. Bater e abrir-se e usar. Ah, meu Deus, você está chegando 35 anos, não apareceu ainda meu gatão, não apareceu minha gatinha ainda, como é que eu vou fazer com a minha vida? Eu tenho que ter alguém. Eu estou ajudando os espíritos? Eu não pinto o cabelo, eu não faço unha, eu não faço perfume. Eu tenho que ajudar os espíritos a encontrar esse gatão, esse americano com green card, um bichão de olho verde, alto. Nem que seja, vem um baixinho brasileiro vai com green card. A gente tem que orar, mas fazer a nossa parte. Eu tenho que ir pro time, eu tenho que trabalhar minha autoestima para me chegar e jogar os cabelos, a pessoa, uau! É alguém que eu posso compartilhar a minha vida. Agora eu vejo aquela coisa caminhando assim, como é que eu vou compartilhar a vida com aquela criatura? Eu já estou quase morrendo, eu vou encontrar outro. Eu tenho que ajudar os espíritos a me ajudar. Eu jogo o cabelo, eu faço alguma coisa. E agora tem as agulhadas no Brasil e aqui também, né? A gente dá as agulhadas aqui para poder dar uma... reviver um pouco. Hello! A modernidade está aí para isso. Eu tenho amigas que voltam do Brasil, parece que passou numa casa de maribondo. Ela chega assim, estão lindas. Eu falo, amiga, o que aconteceu? Você sabe. Tem que ajudar os espíritos a nos ajudar. Divaldo fala que quando uma mulher não pinta o cabelo, tem alguma coisa errada. Ele falava de ó. E eu pintava o cabelo também, né? Eu vou ter que pintar o meu também, senão tá coisa errada. A gente tem que cuidar de nós para que a espiritualidade possa nos ajudar a encontrar alguém. Tem pessoas tão negativas, gente, que nem mosquito encosta na pessoa.
Quem vai encostar, gente? Eu já tenho tanto problema na vida, vai encontrar um morto vivo para me carregar? Não é? A gente tem que trabalhar autoestima. Psicólogo aí tá para isso, gente. Para nos ajudar na autoestima. Tem psicólogo online, você paga no Brasil $50 por mês. Você multiplica isso no Brasil, dá um monte de dinheiro lá. E você conversa, como é que eu vou fazer? Eu estou com autoestima e tudo. Ela vai falar, joga umas agulhadas primeiro. Aparência. Para ajudar os espíritos a encontrar o americano do olho verde com o americano. Encontrar a pessoa que a gente quer conviver, que a gente quer terminar a nossa existência com essa pessoa. Tem um caso verídico na nossa casa espírita, gente. Uma pessoa, ela divorciou, um divórcio complicadíssimo. E ela sempre conversava com o Manuel. Você acha que eu vou encontrar alguém? Você ora, amiga. Ora, você está no centro espírita, ora, pede. Quem sabe um dia não aparece alguém? Mas eu quero alguém espírita. Tem que ser espírita para poder me ajudar, para poder fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu não quero casar com alguém que não é espírita. Porque já tive um problema. Você ora. Certo dia eu estava lá na Inglaterra e chegou um rapaz, um senhor, ateu, materialista. E eu olhei para ele e falei, esse aqui não é bom para ela, não. E aí ele foi conversando, um amigo que trouxe. E ele falou, não acredito nada disso. E eu falava, eu não acredito nada disso. Eu acredito, isso aqui. Fica aqui, ó. Passou o dia, gente. Ela conheceu ele. Quando ela conheceu ele, ele viu essa mulher, ele encantou com ela encantou com ele. Mas foi um encontro. E eu não falei nada que ele é materialista. Falei, fica quieto. As coisas vão se resolver. E logo depois ele se tornou espírita com ela. Um amor que um sentia pelo outro. Ele começou a trabalhar para mim, e aí eu trazia a comida, ela fazia a marmitinha dele e colocava lá a frase, eu te amo, querido. Eu chegava no trabalho sem marmita, sem eu te amo, sem nada. A oração funciona para ela e para mim não funciona. E agora estão, depois de trabalhar um tempo aqui, estão na Flórida agora, venderam a casa, estão vivendo na Flórida, os dois tranquilos. Um amor que um sente pelo outro. Um amor, um cuidado que um tem pelo outro. E ela sempre fala, mas a oração funcionou mesmo. Funciona, mas só que às vezes não vem o bicho que a gente quer. Vem um diferentinho e a gente tem que mudar um pouquinho, adaptar um pouquinho. As coisas são assim. A gente pede muito alto e eles veem algo. E a gente tem que segurar esse algo e trabalhar nesse algo que a gente recebeu, que veio até nós. O saber pedir é importante, gente. Tem algo bem interessante que eu carrego comigo. Isso eu vi no palestrante motivacional. Ele fala o seguinte, ele não acredita, ele acredita que existe uma abundância no universo. Que existe uma força no universo que nos dá tudo. Mas nos dá quando nós procuramos. Ele compara essa força do universo com um oceano de águas. E tem muitas pessoas que chegam com uma xícara para poder pegar água e voltam para casa. Porque não acredita que pode ter mais do que isso. Nós temos que vencer essa crença íntima que nós temos. Essa crença que nós não podemos ter mais que aquilo. Então agora eu vou com um balde. Eu vou com a caçamba de um carro. Porque essa abundância está aí. A abundância de saúde. A abundância até mesmo financeira, gente. Onde que está escrito no Espiritismo que a gente tem que ser pobre? Tem que andar com o carro velho. Não tem escrito em lugar nenhum sobre isso. O que está escrito é que nós não temos que ser materialistas. Pensar só no dinheiro. Mas nós temos que pedir também. E agir. Para nós podermos estarmos melhores. Uma condição financeira melhor para poder servir melhor no Espiritismo. Trabalhar no Espiritismo. Trabalhar pelo Espiritismo. Isso não é ruim. Temos que saber o que nós estamos pedindo para Deus. Mas também temos que agradecer também, gente, o que nós estamos recebendo.
Sabe que nós agradecemos? Muitas vezes não agradecemos o que nós recebemos. Nós estamos pedindo mais, ou então olhando para quem tem mais do que nós. Agradecer pelo corpo que nós temos. Tem pessoas que chegam e Manuel, nada na minha vida dá certo. Aí como a gente já sabe que a pessoa está vivendo um pessimismo, o pessimista é assim. Nada na sua vida está dando certo, fecha o nariz e a boca. Ah, mas você quer que eu morra? Pois é, está dando certo. Está respirando. Quantas pessoas que estão andando com a máquina para poder respirar e você está sem a máquina? Quantas pessoas que precisam trocar o coração porque o coração não trabalha? Os rins porque os rins não trabalham. E você tem um corpo perfeito. A gente não observa isso. A situação financeira que nós vivemos, a gente não agradecemos a Deus, gente. Nesse momento agora, isso é ridículo falar. Nesse momento agora tem alguém morrendo de fome, nesse instante. Uma criança morre de fome. Alguém morre de fome. Alguém não tem nada para beber, para comer. E a gente vai para casa e tem uma geladeira farta. Iogurte, maçã, tem tudo ali. Quem veio do interior sabe que eu estou falando como é que era no interior. Iogurte, aquelas 6 meses que a gente viu iogurte. Uma pobreza extrema, gente. Não é que a gente não tinha dinheiro para comprar, é que não tinha mesmo. Que não chegava lá. De tão pobre o local de onde que a gente veio, onde que Judas perdeu as meias, não foi as botas. Uma maçã, a gente pegava a maçã, a gente comia a primeira casca, tudo da maçã, depois para comer a maçã escondido. Tinha que comer escondido. Cada um recebeu uma maçã. A gente pega a maçã hoje de qualquer jeito. A gente vai comer a comida, Chinese food, não, você... Dominica food. A gente olha para aquilo assim, não, muita gordura, não sei. A gente não agradece. Essa posição negativa contamina a comida. E aí, quando a gente come, a gente passa a mão, a gente acha que foi a comida que fez mal, foi o pensamento negativo. Que a comida assimilou. Que a água assimilou. Vai agradecer pela comida que nós estamos recebendo. Agradecer pelas pessoas que convivem conosco, o marido que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem. Agradecer por aquilo. Agradecer porque o ruim é ficar sem ninguém. Eu já vi uma pessoa que resolveu ficar sozinha, morrer sozinha no hospital, não tinha ninguém. O egoísmo dele foi tão grande que ele morreu sozinho. A gente precisa de agradecer pelas pessoas que estão conosco. São complicadas, graças a Deus elas são o quê? Objetos para a evolução, para a nossa evolução. Ela nos ajuda a desenvolver paciência. Como é que eu vou desenvolver paciência? Habitando com uma pessoa calma, tranquila, não tem como. Tem que ser com um bicho agitado para desenvolver paciência. Desenvolver amor, desenvolver tolerância. A gente pede. E louvar é reconhecer que Deus está conosco. Que Deus está em tudo. Por mais que nós queiramos sentir medo, por mais que nós queiramos sentir seguros, Deus está contigo. Deus não abandona. Deus é como as águas do oceano e nós somos os peixes. Os peixes estão na água e a água está nos peixes. Nós estamos envolvidos por esse pensamento de Deus, esse pensamento divino. Não só a Terra, mas todo o universo. Não há motivo para medo. O medo nos paralisa. Só há motivo para crer. Só há motivo para nós termos a certeza que tem uma força que está junto conosco, nos coordenando, nos alimentando, nos dando oportunidades. E essa força criadora que nós chamamos Deus tem um coordenador direto que se chama Jesus Cristo, que coordena todos os movimentos da Terra. Nada que está acontecendo na Terra está sendo despercebido pela presença do Pai amoroso.
Por isso, meus irmãos, que nós possamos ir para os nossos lares, levando essa certeza nos nossos corações. A certeza que o baby tem, a certeza que o animal tem. Nenhum animal, nós nunca vimos um animal depressivo, um animal ansioso. Ele sempre confia que existe algo ali. Guardar essa certeza em nós, que você foi criado para ser feliz. Que nós somos criados para a luz. O próprio Jesus disse, vós sois luzes. E se Jesus disse que nós somos luz, nós somos. Nós temos que encontrar com essa luz. Viajar para dentro. Acalmar o coração. Acalmar a alma. Silenciar a mente. E encontrar com o Filho de Deus que está dentro de nós. Um abraço. Um beijo no coração de todos. E até uma próxima.